Muito bem, minha gente. O assunto para hoje à noite, então, equações do segundo grau. E aí, problemas do segundo grau. Vamos lá, então. Então, anotem lá, equações do segundo grau. Na sequência, eu vou distribuir também uma lista, várias questões, para a gente ir resolvendo juntos. Assim como na terça, pessoal, qual é o objetivo aqui inicial? É a gente lembrar como se resolvem as equações do segundo grau. Não é? Algumas bancas, eventualmente, até podem apenas trazer uma equação para a gente resolver. A maioria das bancas, no entanto, não traz assim. Elas vão trazer um problema, assim como estes. Um problema em que a gente vai utilizar as equações, só que aí serão de segundo grau, para resolver. Mas o objetivo é resolver problemas. Primeiro a gente tem que lembrar, então, certo? Então vamos lá. O que é uma equação de segundo grau? É aquela equação em que a minha variável ela é acometida pelo expoente 2. O maior expoente é o 2. Então vamos escrever direto uma equação já de segundo grau aqui. X ao quadrado, ok? Menos mais 15 igual a 0. Pessoal, as equações do segundo grau, diferente daquelas do primeiro grau, elas têm uma forma para que a gente resolva. A forma de uma equação do segundo grau é essa daqui. Num dos membros, normalmente a gente define o esquerdo, né, o primeiro membro, nós vamos ter os elementos todos e do outro lado nós vamos ter zero. Então a equação do segundo grau é um pouquinho diferente. Algumas equações do segundo grau, elas são apresentadas numa forma diferente, daqui a pouco eu mostro, em que a gente precisa multiplicar os polinômios para poder chegar nessa equação, tá? Mas, de qualquer forma, sempre que eu quero resolver uma equação de segundo grau, eu preciso trazê-la para essa forma aqui, nesse caso já está pronto. Muito bem. Gente, de cabeça, vocês conseguem observar algum número aqui que daria certo? Que eu, se eu substituir no lugar do x, verificaria essa igualdade? Não é tão simples, né? Vamos pensar no número 3, por exemplo? Ok? Me ajudem aqui pensando no 3, ok? Supostamente estou pensando que o x é 3. Quanto é que dá 3 aqui elevado ao quadrado? 9, concorda? Já estou substituindo. Aqui tem o menos. 8 vezes esse 3. Quanto é que vai dar? 24. Mais 15, que aí não tem x, igual a 0. Se nós observarmos, 15 com 9 dá 24. Subtraindo 24 dá 0. Então, beleza, uma das raízes dessa equação é o número 3, mas eu já sabia, quando eu estruturei, eu sabia quem é a nossa raiz. Outra raiz que dá certo, e aí uma coisa interessante, diferente das equações do primeiro grau, lá a gente só tinha uma raiz, né? Aqui a gente pode ter até duas, né? A gente vai verificar que o 5, se eu substituir aqui também dá certo. Claro que aí os números aqui vão mudar, mas você vai ver que vai dar 0 igual. Quer ver? O 5, me ajudem lá. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Menos 8 vezes 5 vai dar menos 40, mais 15, igual a 0. Se eu somar 25 com 15 dá 40, 40 menos 40 dá 0. Então as duas raízes aqui é o 3 e o 5. Só que aqui naturalmente que eu sabia, para estruturar eu fiz assim. Então vamos lembrar, gente, qual é o jeito que se faz para resolver, porque a gente não adivinha, a gente calcula as coisas e para isso tem uma fórmula famosa. Todo mundo lembra o nome? Fórmula de quê mesmo? De Bhaskara, aquela velha fórmula de Bhaskara. Então, a gente vai relembrar a fórmula de Bhaskara. Eu acho que é importante, você tem que saber isso, tá? Então anotem lá, fórmula resolutiva, e alguns autores chamam Bhaskara. Então, fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. Então teve um cidadão lá, Girard, é o nome dele, ele conseguiu chegar num dado, vamos dizer assim, num desenvolvimento tal do pensamento que ele conseguiu definir, por incrível que pareça, uma forma algébrica para a gente resolver qualquer equação do segundo grau. Mas antes eu só quero lembrar uma coisinha aqui para vocês. As equações do segundo grau, gente, não precisa anotar, só quero que você entenda.
elas têm essa fórmula aqui. AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. Essas letras aqui, A, B e C, elas representam números, a gente chama de coeficientes, são números. No caso dessa minha equação aqui, vejam que o coeficiente A é aquele que aparece à frente do x ao quadrado, como não aparece nada aqui é um positivo. O coeficiente B, pessoal, esse sinal de mais aqui é uma forma genérica. A gente escreve, isso no entanto não quer dizer que o número que o B tem que ser necessariamente positivo. É o número que vem postado aqui à frente do x. Então nesse caso o B vale menos 8. Estão vendo aí esse número ali? E o C é esse coeficiente em que não aparece x, no caso o 15, mas que está aqui no lado esquerdo. E do outro lado fica 0. Então esses são os coeficientes A, B e C. Para uma equação de segundo grau. Sempre serão esses coeficientes. Por que eu chamei a atenção disso? Porque a fórmula de Bhaskara, vocês devem lembrar, ela traz esses coeficientes. Vamos ver quem lembra? Como é que é a fórmula de Bhaskara? Menos B. Aqui x igual é uma fórmula, gente, que eu já consigo chegar nos valores de x. Resolvendo essa expressão aqui, eu já consigo chegar no x. Aqui tem o que? Mais ou menos uma raiz quadrada de que mesmo? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E tudo isso aqui dividido por 2 vezes A. Então essa é a fórmula de Bhaskara. E o esquema agora é, vamos resolver essa equação aqui. Vamos aplicar a fórmula de Bhaskara e vamos mostrar como é que a gente vai concluir esse 3 e esse 5 que eu já sabia lá que eu falei no início. Certo? Vamos lembrar então? Vamos lá então. Como é que funciona? A gente vai, pessoal, substituindo cada coeficiente pelos coeficientes aqui da equação. Então reparem lá, x igual a. Só me ajudem aqui, por favor. Quem é o A mesmo? O A vale 1 positivo. Quem é o meu B? Menos 8. Quem é o meu C? 15. Quando o número ele é positivo, não precisa anotar o sinalzinho aqui. Certo isso? Então temos o A, o B e o C. Agora substituir. Vamos fazendo? Gente, alguns professores, eu não sei quantos de vocês, alguns professores orientam o aluno da seguinte forma. Essa expressão dentro aqui da raiz, a gente chama de delta, que é representada por um triângulo, essa letra que é uma letra grega chamada delta. Então alguns professores, não sei, vocês lembram do tempo da Bhaskara? Resolviam primeiro delta ou não? Alguns resolvem primeiro delta e aí tendo esse delta já pega esse resultado e bota aqui dentro da raiz. Eu não costumo fazer assim, eu vou substituindo direto já na expressão. E quem não lembra agora lembra aqui com a gente, então vamos lá. Primeira coisa importante, esse sinal de menos na frente do B não indica, pessoal, um sinal de número, é uma operação. Esse menos à frente do B quer dizer que eu tenho que subtrair o B. E subtrair o B significa negar, é trocar o sinal dele, certo? Associe isso. Sempre que a gente tem um sinal de menos aí na frente de um número, na verdade, ele está negando aquele número. Então o meu B vale quanto? Menos 8. No momento que eu vou fazer a negação desse B, eu vou escrever aqui, portanto, o contrário. O mesmo número, mas com o sinal invertido. Fica mais 8. Certo isso? Se o meu B fosse um número positivo, aqui ficaria negativo. Então é sempre o contrário do B. Certo? Essa é a definição para aquele menos B. Mais ou menos raiz quadrada de. Agora algumas dicas aqui. Observe uma coisa. Quem é o meu B mesmo aqui? É o número menos 8. Gente, aqui nós temos uma regra de sinal, mas eu quero esclarecer uma coisa. Sempre que nós elevamos um número ao quadrado, o resultado vai ficar positivo, independente desse número ser negativo ou ser positivo. Então, nesse momento aqui o B, tu não precisa te preocupar no sinal do B. Reparem que, se eu pensar o B como sendo 8 negativo, o resultado vai dar 64, positivo. Se eu pensar no B como positivo, o resultado também vai dar 64 positivo. Então, esse cálculo aqui de dando a raiz, o primeiro número, simplesmente te preocupa em pegar aquele número, esquece o sinal e eleva ao quadrado. 8 vezes 8, quanto que dá, portanto? 64. Então, esse primeiro número aqui dentro da raiz sempre vai ser positivo. Não há preocupação nenhuma, tá? Positivo. Só elevar aquele número ao quadrado.
Agora vamos ver o resto da expressão. Eu tenho menos 4 que faz parte da expressão. Esse menos 4 está multiplicando o meu A, que vale 1. E ainda tenho a multiplicação pelo C. O C vale 15. Tudo isso dividido por 2 vezes o meu A, que como a gente já viu ali, vale 1. Feita. Gente, está rápido demais? Está dando para acompanhar? Tá. Feita essa substituição, gente, nós temos simplesmente uma expressão numérica aqui. A gente tem que lembrar agora só das prioridades, o que se faz primeiro. Então a jogada é a seguinte, olha só. Mantém a fração aqui, copia esse 8, mais ou menos, raiz de... E aí a jogada é a seguinte, agora aqui, observem bem. Nós temos uma expressão. Entre as operações que aqui estão, ó, temos menos e temos vezes. A prioridade é fazer o vezes. Lembra? Nós temos prioridade. Então a jogada é, você copia o 64 e agora vamos multiplicar esses números aqui. Que vai dar 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 15 dá 60. Então aqui do ladinho eu vou ter um 60. Agora, gente, qual vai ser o sinal desse 60? Será que é positivo ou é negativo? Isso, vai ser negativo. Aí eu tenho que lembrar da regra de sinais. Na multiplicação, quando a gente multiplica sinais diferentes, fica negativo. Sinais iguais fica positivo. Então, olha lá. Se eu fizer um menos 4 vezes 1, os sinais aqui são diferentes. Vai dar menos 4. E aí eu multiplico menos 4 pelo 15, de novo sinais diferentes, vai dar menos 60. Esse é o resultado. Tudo isso dividido por 2. Dividido por 2. 2 vezes 1, que é 2. Vamos adiante. X igual, então, a 8 mais ou menos raiz de... Eu faço essa operação aritmética aqui, não é? Quanto é que vai dar nesse caso? 4. Tudo isso sobre 2. A gente está fazendo esse passo a passo aqui, pessoal, e é importante que a gente lembre, sim, fórmula de Bhaskara, mas eu vou ensinar depois um método mais rápido para a gente resolver isso. Aqui é só um produto, mas a Bhaskara não pode ser esquecida. Dependendo da questão, nós temos que fazer Bhaskara. Então, por isso que eu estou mostrando aqui. Vamos passar aqui para cima agora, já estamos quase concluindo. Como é que vai ficar então agora? X igual a 8, mais ou menos. Aí a gente vai extrair a raiz de 4. Quanto que é a raiz de 4 mesmo? 2. Tudo isso dividido por 2. Também o passo a passo. E agora? O que a gente vai ter que fazer? Gente, reparem uma coisa. Como a gente tem um sinal de mais ou menos aqui, eu não estou dizendo assim, não é mais ou menos 2, tipo, é mais ou menos ali, é no 2, não é isso. É que nós vamos ter duas operações aqui. Eu vou fazer uma das contas fazendo 8 mais 2. E numa outra, segunda conta, eu vou fazer o quê? 8 menos 2. Então a gente faz uma bifurcação aqui. Você abre, porque nós vamos ter duas raízes diferentes. Então nós vamos ter um x aqui e nós vamos ter um outro x aqui embaixo. Só que para diferenciar, já que eles são números diferentes, como é que a gente costuma anotar isso? X' e x duas linhas, né? Para diferenciar, enfim, esses dois valores de x. Aqui então eu vou pegar a parte de cima, 8 mais 2 sobre 2, e aqui eu vou pegar 8 menos 2 sobre 2. E aí já estamos encerrando. Aqui, quanto é que dá 8 mais 2? 10 sobre 2. Gente, uma coisa importante, não é? Essa coisa de simplificar. Eu mesmo gosto muito de simplificar e oriento vocês, quase que instigo a simplificar. Só que a gente só pode simplificar números quando tiver a operação de multiplicação entre eles. Mais e menos nunca dá para fazer isso. Então não adianta querer simplificar isso, não pode. Tem que resolver primeiro, certo? Então 10 dividido por 2 dá 5, lembra? Saindo uma das raízes que a gente tinha visto. E aqui 8 menos 2 vai dar 6, que dividido por 2 vai dar 3. Então são aquelas duas raízes que eu havia falado lá no início da aula. Então, gente, fórmula de Bhaskara. Tu não lembras, né? Tu não lembravas mais da fórmula de Bhaskara? Não. Os demais eu acho que lembram, né? Sim.
saiu do segundo grau. Não, inicialmente você aprende lá no fundamental, eu acho que não, tá? Agora não. Quando eu entro na oitava série, a professora só passa isso. Mas não é nada complicado. É só decorar. Tem que decorar essa fórmula aqui e aí aplicar. Gente, muito bem. Então, é assim que se resolve uma equação de segundo grau. Bem diferente de uma de primeiro. Primeiro, cada tempo para um lado, resolve mais fácil, né? Essa daqui tem um pouquinho mais de trabalho. Muito bem. Mas tem um outro método que é muito mais fácil. E aí eu quero investir um tempo na aula agora, que seja uns 20, 30 minutos, porque é muito importante que a gente saiba fazer desse jeito mais fácil. Para ganhar tempo, a gente é concurseiro, né? E para a gente saber resolver desse método, basta, além de uns detalhezinhos, o que a gente tem que ter em termos assim de pré-requisito? A gente tem que saber multiplicar e tem que saber somar. Pronto. Tranquilo? Facinho, multiplicar e somar. Beleza. Vamos então aprender? Anotem lá então. Forma, soma e produto. Forma, soma e produto. Eu vou apagando. Muito bem. Seguinte. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta. Está bem. Tá. Seguinte, olha bem aqui. Não pode ser assim. Muito bem. O que eu quero que vocês entendam? Isso aqui foi desenvolvido por um cidadão, sobrenome Girardi. Ele desenvolveu uma fórmula prática para a resolução de equações do segundo, do terceiro, do quarto grau. Não só para o segundo grau, para várias outras equações mais amplas, né, em termos de grau, a gente consegue resolver também. O que isso aqui significa? Significa o seguinte: sempre que eu tiver uma equação de segundo grau, e aí já vamos anotar uma aqui, deixem um espacinho, coloquem a número 1, ok? Temos aqui então uma equação de segundo grau. Tá. O que o Girardi observou? Ele percebeu o seguinte: sempre que nós tivermos uma equação de segundo grau, e aí tem um detalhe muito importante. Estão vendo isso aqui? O coeficiente do x ao quadrado precisa ser um positivo. Tem um positivo aqui? Tem. Tem que ter um positivo. É necessário ter isso. A maioria das equações de segundo grau vai ter. Muito raramente não tem. A maioria vai ter. O que ele observou? Que as raízes dessa equação, gente, elas aparecem, entre elas, fazendo algumas operações, elas vão aparecer nesse coeficiente e nesse daqui. Nesse daqui, o S aqui é de soma. Significa que se eu somar as duas raízes, tem que dar esse número aqui, tem que dar um 6 nesse caso. E se isso aqui quer dizer produto? Se eu multiplicar as duas raízes, tem que dar esse 8 aqui. Pacífico isso. Então como é que a gente faz para resolver? A gente faz assim. Primeira coisa, tem um positivo, beleza? A gente parte desse coeficiente aqui. A gente vem para esse aqui, que é separadinho, que é o 8, que é o resultado da multiplicação. E aí vocês vão me listar possibilidades de multiplicação que dê 8. Vamos lá. Tabuada, que dê 8. Quais são as tabuadas que dá 8? 2 vezes 4, ou 4 vezes 2, não precisa repetir. 1 vezes 8, ou 8 vezes 1. Gente, acabou. Eu só consigo ter 8 como resultado com essas duas multiplicações aqui. Porque os divisores do 8 são somente esses números, 1, 2, 4 e 8.
ok? Então entendam uma coisa aqui. Um destes dois pares é a solução dessa equação, tá? Porque está aqui no 8. Agora eu preciso que vocês entendam uma coisa aqui. A gente tem que lembrar a regrinha de multiplicação. Gente, esse número aqui, quando eu tenho esse mais aqui, significa que isso aqui é o próprio produto. Quer dizer que quando eu multiplicar as duas raízes, vai ter que dar esse 8 positivo. Aí me diga uma coisa, para a gente, lá na multiplicação, qual é a regra? Para a gente multiplicar os números, os sinais têm que ser o que para dar positivo? Os dois sinais têm que ser o quê? Iguais. Lembram disso? Regra de multiplicação. Muito bem. Então vocês vão anotar assim. Esse número aqui, como é positivo, e aí nós sabemos que, observem o seguinte aqui, pelo fato de ser positivo, os sinais são iguais. Então a ideia é a gente fazer o quê? Somar, certo? Então sempre vocês vão observar isso. Se esse número aqui for positivo, nós vamos somar. Anota então aqui, por favor, somar. Se o número é positivo, a gente pode anotar aqui, significa que as raízes com sinais, vou escrever assim, ó, iguais. Como esse 8 é positivo, as raízes com sinais iguais. Como são sinais iguais, para eu chegar nesse número aqui, que é o resultado da soma, qual é a ideia mesmo? É a gente somar. Lembra que a gente soma quando os sinais são iguais. Aí eu venho para cá. Gente, qual desses dois pares de números que ao somar eu consigo chegar em 6? Não precisa te preocupar com menos 6, só com 6. É o 2 e o... Então isso aqui já está descartado. Reparem como é fácil, a gente vai treinar outros ali. Só que aí a gente precisa observar uma coisa agora. Os sinais são iguais. Então isso significa que o 2 e o 4 podem ser ambos positivos ou ambos negativos. Concorda? Beleza. Como é que se define isso? A gente pega esse número aqui, mas observe que esse número que aparece aqui, ele é o simétrico da soma. Esse menos quer dizer que esse número aqui na verdade está invertido. Então a gente vai pegar o contrário. Que é o contrário do menos 6? É mais 6. Então eu sei que o resultado vai ter que dar mais 6. Gente, para que o resultado dê 6 positivo aqui, quais que tem que ser os sinais do 2 e do 4? Tem que ser ambos iguais. Na verdade não, a gente já sabe que são iguais. Só que aí ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Para poder dar mais 6 aqui, ambos tem que ser o quê? Tem que ser mais. Então estão aqui as duas raízes da equação. Podemos anotar aqui, x', x duas linhas. A gente costuma escrever em ordem crescente, então 2 e 4. Mas nada impede que seja 4 e 2. A gente vai treinar mais. Mas, gente, repare, muito mais simples do que toda aquela básica. E é só uma questão de a gente se familiarizar agora, a gente vai pegar o jeito. Tá? Podem copiar, e aí na sequência eu já vou colocar mais uma para a gente dar uma treinadinha. É um 12. É 12. Mais 12 igual a 0. Vamos fazendo juntos ainda? Eu quero fazer com vocês, daqui a pouquinho eu passo outros, mas eu quero fixar um pouquinho essa ideia aqui. Observem, por favor, aqui. Primeira coisa, um positivo, sim, beleza. Partimos da onde? Desse 12. Possibilidade de multiplicação que dá 12. 2 vezes 6, 3 vezes 4, não esquecer também 1 vezes 12, sempre 1 vezes o próprio número dá, beleza, ok. Gente, repare um detalhe, aqui é positivo ou é negativo? Positivo, significa que as raízes têm sinais o que mesmo? Iguais. Se os sinais são iguais, o que eu vou fazer com os pares ali para poder chegar nesse 7? Eu tenho que somar. Regra de sinais, eu tenho que somar, certo? Qual dos pares que ao somar eu chego em 7? Pode ser 2 e 6? Não. Pode ser 1 e 12? Não. Eu já sei que é o quê? O 3 e o 4. Porque tem que chegar em 7, certo? Só que, qual é o resultado que tem que dar essa soma? É mais 7? Não. É menos 7. E aí quais serão os sinais aqui, gente? Ambos
negativos. Vai dar o menos 7, que é a soma. Então esse é um cuidado importante. Esse resultado, o resultado da soma, não é o próprio coeficiente B, é o contrário do B, é o oposto do B. Reparem que aqui é o menos, significa que é o simétrico daquela soma. Mas o produto é o próprio. Vamos ver mais uma? Essa daqui agora, copia. X ao quadrado menos 3x menos 28. Pessoal, só uma coisa. Vamos pôr em ordem aqui as raízes. Como é que fica em ordem esses números? Ordem crescente. Quem primeiro? Menos 3 ou menos 4? Menos 4, na verdade, porque eu quero ir da esquerda para a direita. Tanto faz, mas só para a gente treinar um pouquinho isso. Menos 4, menos 3. Certo? Muito bem. Vamos nesse então. Vamos pensar juntos. Tem um positivo? Sim. Então dá para fazer só um produto. Dá para tentar pelo menos. Produto tem que dar quanto? 28. Vamos lá. Tabuada aqui tem 28. Tem que lembrar. Hã? Dá para dar umas dicas. Posso dar umas dicas para vocês, que facilita bastante. Acompanhe comigo aqui. A gente pode não lembrar de todos os divisores, né? Mas aí funciona assim. A gente sabe que 1 vezes o próprio número sempre dá, sempre vai ser. 1 vezes 28. Ok? Agora observe uma coisa aqui. Gente, se eu dobrar aqui desse lado, contanto que eu possa fazer a metade desse daqui, eu vou ter um outro par. Então entendam assim. Se eu dobrar aqui, esse número ainda dá para dividir por 2? Dá. Então eu dobro, esse daqui vai para quanto? 2. Esse daqui cai pela metade, dá quanto? 14. Vai dar 28 também. Então tem essa facilidade. Medida é uma compensação e descompensação. Se eu dobro ali, divido pela metade aqui. Repare um detalhe. Se eu dobrar aqui, vai para quanto? Mas eu só vou dobrar se esse daqui ainda puder fazer metade. Tem como? Tem. Então vai para quanto aqui? 4 e quanto aqui? 7. Vai saindo os divisores. Estão entendendo? Sem necessidade de eu pensar muito. Basta eu dobrar, fazer metade. Facilita isso. Ou, se for o caso, triplicar. Vamos supor que eu percebo que eu poderia triplicar aqui. Para poder triplicar é só esse número aqui eu conseguir dividir por 3. Entendem? Essa é a ideia. Triplica e divide por 3. Pessoal, um desses pares é a solução. Agora vamos observar uma coisa. Tentem comigo aqui, por favor. Positivo ou negativo, né, o 28? Negativo. Isso significa que as raízes dessa equação são números que têm sinais o quê? Diferentes. Lembram disso? Sinais diferentes. Beleza. Gente, lá na adição, repare uma coisa aqui, por favor. Quando a gente tem sinais diferentes, que nem esses dois números aqui, o que a gente faz na prática? A gente soma ou a gente diminui? A gente diminui. Se eu tiver esse daqui, o que a gente faz na prática? Diminui. Certo? Então observem assim. Quando aqui eu percebo, como é negativo, eu percebo que os sinais são diferentes, a ideia não é que eu vá somar. A ideia é eu tomar aqueles pares lá e diminuir um do outro para ver qual que diminuindo eu consigo chegar em 3. Mas não somar, agora tem que ser diminuído. Estão me entendendo? Qual dos pares aqui que se eu diminuir o número do outro vai dar 3? O 28 e o 1 não dá. O 2 e o 14? Também não. O 7 e o 4? Ah, sim. Vai dar o 3, certo? Beleza. A gente já sabe que os sinais são iguais ou diferentes mesmo? Diferentes. Mas quem é positivo e quem é negativo? Eu vou vir aqui e vou pegar esse menos 3? Não. Eu vou pegar o contrário. Quanto que é o contrário? Mais 3. Quais serão os sinais do 4 e do 7 para que resolvendo aqui dê 3 positivo aqui? É o 4 negativo e o 7 positivo. Porque aí subtrai e permanece o sinal do que vale mais. Lembra? Então é isso aí. Quem são as raízes? Lá em ordem crescente, por favor. Menos 4 e mais 7. Estão pegando jeito?
Então agora eu já vou colocar uma aqui para vocês fazerem sozinhos. Gente, é muito importante porque a gente, olha, resolve com muito mais facilidade isso. Então vamos aprender bem isso. Agora mais uma aqui. Aquela ali. Pense um pouquinho lá, eu dou um minutinho. Vamos ver. Vão me ajudando aqui a relembrar os passos, que aí vocês vão aprendendo também. Primeira coisa, o que você faz mesmo? Bate a cabeça, não lembro de mais nada. O que você faz? Observa o um positivo. Beleza. Vou partir da onde? Desse 3 ou do 18? Do 18. Produto que dê 18. 1 vezes 18. Vamos fazer daquele jeito ali. Dá para dobrar aqui? Só posso dobrar se ali der para cair pela metade, tá? Beleza. 9. Agora repare um detalhe. Se eu partir do 1 aqui, gente, e eu multiplicar por 3, contanto que eu possa dividir esse aqui por 3 também dá. Dá para dividir o 18 por 3? Dá. Então eu vou pegar o 1, esquece o 2 e o 9. Pego o 1, faz vezes 3, dá quanto? 3. 18 dividido por 3 dá 6. Eu vou continuar mantendo esse 18. Vocês me entenderam? Claro que eu posso também conseguir fazer de cabeça mesmo. Eu sei quem são. Facilmente eu consigo montar as multiplicações. Mas às vezes é um número mais alto. Então isso aqui facilita. Tu dobra aqui e cai pela metade. Ah, mas dá para triplicar também, contanto que lá cai pela terça parte. Tu vai conseguir definir os divisores, tá? Muito bem. Turma, repare no detalhe. O 18 é negativo. Então as raízes têm sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Eu não vou anotar. Se os sinais são diferentes, eu vou somar ou diminuir para chegar nesse 3 aqui. Diminuir. Lembram disso? Associa assim, gente, ó. Diferentes, letra D, diminuir. Letra D também. Diferentes, diminuir. Qual dos 2 pares que quando eu diminuir um número do outro, meu resultado dá 3? É o 6 e o 3. Maravilha? Tranquilos? Ok. Para eu saber quem vai ser o positivo e o negativo, eu pego esse coeficiente B, mas boto o oposto aqui. O oposto é menos 3. Quem que tem que ser positivo e quem tem que ser negativo? O 6 é negativo e o 3 é positivo. Perfeito. Todo mundo compreende isso aqui? É moleza, né? Facilzinho de fazer. Ah, vamos lá. X' menos 6, x 2 linhas, 3. Mais uma para vocês agora. Esse. Se colocar o resultado ali em outra ordem, não faz diferença. Tem que colocar o menos 3 na frente. Não. Há um padrão. As bancas normalmente, quando vão dar resposta, elas procuram trazer na ordem crescente. Mas nada impediria eu dizer que o x' é 3 e o x 2 linhas é 3. Não tem problema. Aqui na ponta é mais 6. Seguindo? Nesse caso ali vai ser 1 e 6 positivos. Tem que ser 1 e 6 positivos. Né? Assim, às vezes confunde um pouquinho com a ideia de ser o 2 e o 3 também, né? Porque 2 vezes 3 dá 6, 1 vezes 6 também dá 6. Então reparem aqui. Quer ver? Tem um positivo, produto que dê 6. 1 vezes 6 ou 2 vezes 3. Um desses dois pares é a solução. Maravilha. Agora observe uma coisa. O meu 6 ele é positivo. Significa que as raízes têm sinais iguais. Se os sinais são iguais,
O que eu tenho que fazer para compor esse 7 aqui? Eu tenho que somar. Se eu somar o 2 e o 3, quanto que dá, gente? 5. Não dá 7. Então não pode ser o 2 e o 3. Agora o 1 e o 6 dá 7? Dá. Beleza. Agora a dúvida, afinal. Tem que dar menos 7 ou tem que dar mais 7? Mais 7. E os dois sinais, portanto, serão positivos. Isso aí. Muito bem. Pegaram o jeito? Beleza. Vamos só mais algumas coisinhas aqui. Essa daqui agora. Pois é. Vamos ver, vamos pensar. Maravilha. Será que dá só em produto? Não dá. Mas por que que não dá? Porque a primeira verificação que se faz é esta. Temos um positivo? Não, não vai dar certo. Então temos que atentar a isso. Ok, mas será que eu tenho que ir para a Bhaskara? Não. Eu quero que vocês entendam uma coisa que eu já mostrei na outra aula, vou mostrar hoje de novo. Gente, sempre que a gente tem uma equação é essa expressão aqui. Eu tenho uma expressão de um lado, tenho igual, tenho uma expressão do outro lado. Isso aqui é a mesma ideia. Vocês conhecem, sabe aquelas balanças de verdureiro, assim, balanças de 2 pratinhos? Né? Antigamente era muito comum isso. Eu cheguei a fazer isso, eu sou do interior, né? E eu queria comprar 1 quilo de banana. Como é que a pessoa fazia? Ela botava um peso de 1 quilo ali, ia colocando as bananas aqui até chegar no momento que o quê? Estava em equilíbrio, entende? Ele tinha pesos de 1, de 2, de 10, enfim, essa é a ideia. Beleza. Por que eu quero chamar a atenção? Pelo seguinte, gente, se eu tiver 1 quilo de bananas aqui, e aqui eu tiver um pezinho de 1 quilo, tá em equilíbrio? Tá. Mas se eu colocar mais um saco de 1 quilo de arroz aqui, vai estar em equilíbrio? Não. E se eu pegar um outro pezinho de 1 quilo e botar aqui, equilíbrio de novo? Equilíbrio. Essa aí. Então uma equação, não importa o que eu faça de um lado, contanto que eu faça a mesma coisa do outro, eu resolvo o problema. Lembrem de uma coisa, a gente quer que esse sinal aqui seja qual para poder fazer som produto? Tem que ser um positivo. E ele é quanto? Ele é menos 1. O que eu faço com o menos 1 para ele poder virar mais 1? Eu multiplico por menos 1. Lembre que quando a gente multiplica o número por menos 1, ele inverte o sinal. Então a jogada é a seguinte, vai fazer um indicativo aqui do lado, multiplicado por menos 1. E aí a gente vai fazer isso. Mas gente, essa história a gente só pode somar, não. Até dá também. Eu posso somar algo desse lado, contanto que eu some do outro lado também. Mas nesse caso, somar não resolveria. Nosso objetivo mesmo é que esse menos 1 vire mais 1. Então, nesse caso, multiplicar por menos 1. Mas aí você tem que tomar cuidado, que isso aqui é um todo. Então, não basta eu multiplicar aquele lá. Tem que multiplicar por menos 1 aquele, esse e o próprio zero do outro lado. Então, resumindo, todo mundo vai inverter os sinais aqui. Vai ficar como, então? X ao quadrado menos 3x menos 10 igual a... E do outro lado eu também tenho que multiplicar. Só que 0 vezes qualquer coisa, mesmo que seja vezes menos 1, ele continua sendo 0. Mas eu fiz. Entende? Eu multipliquei dos dois lados. O 0 é que é teimoso mesmo e ele não muda. Ele absorve ali o resultado. Agora eu tenho as condições para poder testar seu produto. Agora eu faço. E aí é importante esclarecer uma coisa, gente. Atentem uma coisa aqui. Você vai me dizer assim, professor, mas essa equação não é igual a essa. Não é. De fato, ela é diferente. Mas a solução dela é igual, tá? Então, sempre que nós tivermos isso, eu vou ter uma outra equação, mas a resposta é a mesma. Fiquem tranquilos. Muito bem. Então, agora já está mais fácil. Deixa eu lhes falar uma coisinha mais ainda. A gente já treinou bem, partimos daquela ideia de listar as possibilidades de pares aqui, não é? Só que assim, para a gente ganhar mais tempo ainda, a gente pode pensar numa coisa. Gente, reparem aqui, por favor. A gente vai pensar
com dois números que se eu multiplicar tem que dar quanto? 10. E, reparem aqui é negativo. Então significa que eu vou ter que somar ou diminuir esses dois números? Diminuir. Quais são os dois números que se eu multiplicar dá 10 e que se eu diminuir um número do outro vai dar 3 aqui? Aí eu penso 5 vezes 2. Eu consigo compor e compreender direto que é o 5 e o 2, ou o 2 e o 5. Estão me entendendo? Eu não preciso listar, eu posso ir direto naquele par que me interessa. Beleza, mas quais são os sinais aqui? O resultado tem que dar o que, gente? Reparem que não é naquela, nessa, mais 3. Então, quem é o positivo é o 5 e o negativo é o 2. São essas mesmas duas raízes que são solução daquela de cima. Tranquilos até aqui? Então tá. Deixa eu pegar mais uma. Só um pouquinho. Não copia ainda. Só dê um tempinho aqui para mim. Essa é. Diga-me uma coisa, dá para aplicar só um produto? Não dá. Beleza. Então, no que eu vou me concentrar para tentar resolver a minha vida aqui? Eu vou olhar para esse daqui. Gente, o que eu faço? Lembrando assim, para a gente resolver esses problemas de coeficiente aqui, gente, eu só posso pensar em multiplicar ou dividir. Só pode ser uma dessas duas operações. O que eu faria com esse 2 para ele virar 1 positivo? Eu divido por quanto? Por 2. Concorda que se eu dividir por 2? Só que aí eu tenho que observar uma coisa. Eu vou dividir esse aqui por 2. Só que eu tenho que verificar se todos esses outros aqui também são divisíveis por 2. Senão não resolve. Não adianta eu, como diz ali, despir um santo para vestir outro. Estão me entendendo? Se eu tivesse, por exemplo, um 5 aqui, já não resolveria. Entende? Aí eu teria que fazer Bhaskara mesmo. Na verdade, ainda assim daria. Depois eu mostro um outro bizu, tá? Para facilitar. Mas vamos por parte. Então vamos lá. O que eu vou indicar aqui? Dividido por 2. Divide tudo por 2. Como é que fica dividindo tudo por 2? Aqui vai virar x ao quadrado, aqui, menos 12. E o 0 eu também vou dividir por 2, mas ele vai continuar dando 0. Faça agora ali então, só no produto. Então isso é ajudar. Vamos pensar numa coisa antes. Não, a gente estava resolvendo essa, né? Eu já queria pular para essa, né? Essa aí. Será que a gente consegue pensar nas duas coisas ao mesmo tempo? Observe aqui. Produto que dê quanto? 12. Diferença, um menos o outro tem que dar 4. O que pode ser? 3 e 4 dá? 3 vezes 4, 12? Não, tem que ser 2 e 6. 2 e 6. Mas tu tem um pouquinho de dificuldade, não tem problema. Relaciona todas as possibilidades, não tem galho nenhum. Mas a gente observou então que é 2 e 6.
Beleza. Gente, tem que dar menos 4 ou mais 4? Mais 4. Quem é positivo? É o 6 e o 2 é negativo. Que tal? Estão pegando o jeito? Tranquilos? Ótimo. Pense nessa daqui agora, eu dou um minutinho. Aquela de baixo. Dá para fazer só o produto do jeito que está? Não. Eu estou com o menos 3 aqui. E eu tenho que fazer com que esse menos 3 vire mais 1. O que eu faço? Divido. Tá. Se eu dividir por 3, vai continuar o menos. Ele vai ficar menos x ao quadrado. Então eu dividiria por quanto? Menos 3. Mas nada impede de eu dividir pelo 3, eu posso fazer em 2 etapas também. Repare, eu posso fazer, não copia, só presta atenção. Eu vou dividir por 3. Então aqui vai ficar menos x ao quadrado mais x menos 12. Eu só dividi por 3. Como eu dividi por 3 positivo, os sinais aqui vão continuar sendo os mesmos. E aí o que eu faria agora? Sequencialmente multiplico por menos 1. Não tem galho, pode ser. Entendem? Então aí vai dar quanto? X ao quadrado menos x mais 12. Agora, se eu pegasse essa expressão e dividisse ela por menos 3, o que significa na prática? Que eu tenho que dividir um número por 3 e de quebra ainda tem que trocar o sinal. Na verdade é isso. Porque o menos 3 é uma junção do menos 1 com 3, nesse sentido, estão me entendendo? Mas tanto faz, pode ser passo a passo assim também. Gente, produto aqui, quais são as possibilidades que dê... Ah, mas eu acho que eu fiz algo, tem algo errado aqui, deixa eu ver, aqui está mais, deixa eu ver uma coisa, menos, não, tá certo, eu que coloquei, tá certo. Não, só um pouquinho, se aqui deu positivo, acho que tem que ser o contrário, desculpa. Vamos fazer uma inversãozinha aqui, mais para ficar menos, senão não vai dar. Até poderia ser essa equação assim, mas aí depois eu mostro, aí ela não teria uma solução com números inteiros aqui. Aqui vai ter que ser menos 2, desculpa. Aí eu acabei me confundindo. Oi? Não, pelo seguinte, para dar mais 12, os sinais teriam que ser iguais. E aí eu tenho que somar. Quais deles que somando eu chegaria em 1 aqui? Não tem só se eu diminuísse o 3 e o 4. Mas para diminuir aqui teria que ser um sinal de menos, né? Entendeu? Por isso que originalmente ela era um mais. Vocês me entenderam, gente? É por isso. Então aqui a gente vai ver que os pares são quais, gente? O 3 e o 4, sinais diferentes. Tem que dar menos 1 ou tem que dar mais 1? Tem que dar mais 1. Então quais são os sinais aqui? O 3 é negativo e o 4 é positivo. Que tal? Tranquilos até aqui? Beleza. Eu quero que vocês vejam uma coisa agora. Vamos fazer a primeira, aquela que a gente fez com Bhaskara. Olhem lá qual era mesmo. Vou fazer de novo. E aí antes a gente levou 5 minutos, agora a gente faz em 15 segundos. Como é que era a equação mesmo? X ao quadrado. A da Bhaskara. A primeira qual? A primeira, aquela da que a gente fez, resolveu. Quadrado menos 8 mais 15. Menos 8x mais 15. Façam essa aqui agora.
E aí, vamos ver aqui? Pessoal, 1 positivo, produto que dê 15, 3 vezes 5, 1 vezes 15. Soma que deu 8, só pode ser quem? 3 e 5. Quem é o positivo e quem é o negativo? Lembrando que o resultado tem que dar mais 8. Então é menos 3 e mais 5, é isso? Não, mais 3 e mais 5. Isso, pronto. É a mesma coisa lá da base. Então muito mais rápido. Beleza, ok. Tá, mas aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. Vamos ver uma outra. Deixa eu só me concentrar em primeiro e copiar. Deixa eu só ter certeza se vai dar certo, só porque... Só uma atenção. Aqui é menos X. A gente fica um tempinho sem lembrar, sem treinar esse teste. Mas eu acho que é isso. Só um pouquinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, isso aí. Essa aqui. Só arrumar ele aqui. Vamos ver? Eu termino de copiar ali, vamos ver o que fazer para resolver essa encrenca. Dá para fazer só um produto? Não. Então vamos lá. Qual o coeficiente que eu tenho aqui? 3. Para ele virar 1, o que eu faria com essa equação? Dividiria por 3. Beleza. Só que se eu dividir por 3, aqui vai dar 1, x ao quadrado. E aqui vai dar o quê? X sobre 3. E aqui vai dar 10 terços. E eu só consigo resolver usando o método de eliminação de produto quando esses meus coeficientes todos forem inteiros. Tipo aqui, senão não dá para resolver. Então o que eu vou ter que fazer? Nesse caso, lembra que eu lhes falava uma coisa. A gente aprendeu Bhaskara. Lembram lá? Não é por acaso. Nesse caso aqui, uma das formas seria resolver com o quê? Com Bhaskara. Beleza. Mas tem um outro bizu que eu posso passar, se vocês quiserem. É mais uma coisinha para aprender. Beleza? Dá para resolver? Dá. Mas aí eu quero que vocês atentem bem agora aqui. Atentem como é que se faz. A gente pega, primeira coisa, se a minha equação por acaso, ela tiver um sinal negativo aqui, nesse coeficiente do x, tu multiplica por menos 1. Tá? Para ficar positivo, para ficar mais fácil de resolver. Aí a próxima coisa vai ser a seguinte. Pega esse coeficiente aqui do x ao quadrado, escreve aqui do lado assim. 3 vezes x igual a y. Gente, isso tem que decorar. Não é mandinga, mas é uma regra que dá certo. Só não tem como explicar, até poderia explicar, mas senão eu vou perder muito tempo e eu acho que não é preciso. Basta tu entender isso. Esse 3 vezes x igual a y. Escreve isso aqui. Vamos ter que usar uma variável auxiliar. Vocês aprenderam isso em algum momento? Alguém lembra? Acho que não. Normalmente não se ensina isso, mas é fácil também. Ok, agora a próxima jogada é a seguinte. Essa minha equação, eu vou trocar a variável dela x por y. Aqui vai simplesmente ficar y ao quadrado. Não tem mais aquele 3, vai virar y ao quadrado. Sempre assim, vai virar y ao quadrado. Aqui tu simplesmente vai copiar e vai continuar sendo só o x troca por y. Mas não muda nada, continua sendo 1 aqui. Então repetindo, esse vira y ao quadrado, esse daqui simplesmente copia. E esse daqui agora, o sinal permanece a mesma coisa, mas é preciso fazer o seguinte. Esse coeficiente aqui tem que multiplicar por esse 3 aqui. Que 3 é esse? É aquele número que estava lá.
E aí quanto é que dá 10 vezes 3, minha gente? 30, igual a 0. Professor, mas ali no menos x, se fosse 2, eu teria que multiplicar. Se fosse menos 2x, ficaria menos 2y. Aqui não muda nada. Só muda aqui na ponta, vira y ao quadrado. E esse aqui multiplica por esse coeficiente, justamente aquele que eu usei. E aí eu vou ter uma equação que dá para aplicar sua produto. Vou aplicar nessa daqui. É uma outra equação. Vamos fazer? Me ajudem lá então. Produto que dê 30, diferença que dê 1. Quais são os números que, se eu multiplicar, dá 30 e a diferença entre eles é de uma unidade? O que dá 30? Me ajudem lá. 1 vezes 30, 2 vezes 15, 3 vezes 10, 5 vezes 6. Opa! Tá aqui, ó. Não é 5 e o 6? Diferença de 1, né? Beleza. Então eu já sei, ó, já podemos anotar aqui. Y' y duas linhas. Mas aí eu quero que a gente lembre uma coisa. Tem que dar menos 1 ou tem que dar mais 1? Mais 1. Então quem é o positivo? E o 5 é negativo. Beleza. Então vou botar em ordem aqui. Y' é menos 5. Y duas linhas é 6. Poderia ser invertido, que não tem problema nenhum. Tá. Entenderam até aqui? A gente vai treinar agora. Só que aí eu preciso que vocês observem uma coisa. Nosso intuito nessa equação é descobrir o valor de y ou é de x? É de x. E a gente descobriu quem aqui? O y. Isso aqui, gente, é um macete, é uma coisa para facilitar. Feito isso, para onde que eu tenho que voltar? Aqui para essa minha expressão. Reparem que eu havia dito que 3 vezes x era igual a quanto? Y. Qual é a primeira raiz do y aqui? Ó? Menos 5. Então eu vou anotar aqui. Menos 5. 3 vezes x igual a... Quem é a outra raiz aqui do y? 6. Então eu vou escrever aquela expressãozinha inicial. 3x igual a y. Vou ter uma equaçãozinha de primeiro grau. Onde eu vou conseguir isolar o x ali. Quanto é que vai dar esse x aqui, gente? Me ajudem lá. O 3 passa dividindo, não é o número inteiro. Gente, o 5 não é negativo e o 3 é positivo. O resultado desse número vai ser um número positivo ou negativo? Negativo, entendem? A gente não costuma colocar, quando o número, como um todo, 5 terços é um resultado, não é? Ele não é inteiro. A gente costuma colocar aqui. Então eu vou chamar de x'. E aqui vai dar quanto? Se eu passar o 3 dividindo, dá quanto? 2 positivo. Esse é o x duas linhas. Olha lá. Então eu consegui resolver também sem necessidade de Bhaskara. Mas se eu fizesse pela Bhaskara, eu chegaria também no resultado. Só que é importante treinar, gente, porque assim, se ficar uma semana sem orar, tu vai esquecer. É comum. A gente mesmo viram que eu passei um tempo ali, a pandemia, eu estava de folga. Então eu já tinha meio que esquecido, eu tive que lembrar de novo. Vamos ver mais uma pelo menos para vocês treinarem nesse modelinho aqui.
Turma, a equação virou essa daqui, tranquilo? Então ali 5x, y ao quadrado mais 22y mais 40. Não esqueçam que esse daqui multiplica, esse permanece igual e esse vira y ao quadrado. E aí nós teremos as condições agora para poder aplicar soma e produto. Soma de 22. Ah, não consigo enxergar tão fácil esse. Então vamos fazer aquelas facilidades que eu havia dito. Olha lá, parte do 1 vezes 40. Beleza? Cai pela metade aqui? Cai, então eu dobro ali, metade aqui. É claro que à medida que eu for botando esses termos aqui, eu já posso ir conferindo, a gente já sabe que tem que somar. Se somando não vai dar 22. Reparem isso aqui. Compreendem? Então eu já sei que é 2 e 20. Tem que dar quanto? Mais 22 ou menos 22? Menos 22. Portanto, os dois são, na verdade, negativos. Então eu tenho y' menos, eu vou botar em ordem, menos 20, mas tanto faz isso, né? E o y duas linhas menos 2. Lembrando que não são as raízes. O que eu faço agora mesmo? Eu volto para aquela expressão, aquele artifício que nós usamos. Então eu vou dizer que o meu x', ele vai ser igual ao y menos 20 aqui, e no x duas linhas, tanto faz, gente, mas tanto faz a ordem, né? Quem é o x' ou o x duas linhas. E aí o 5x duas linhas aqui igual a menos 2. Aqui quanto é que vai dar, gente? Menos 20 dividido por 5 dá menos 4. E aqui vai dar quanto? Menos 2 quintos. Tranquilo? Todos entenderam, gente? Ali ele vai ficar negativo, né? O sinal, mas no momento que eu escrevo o número como um todo, 2 quintos, o sinal não é mais nem do 2 nem do 5, é do próprio 2 quintos como um todo, porque ele não é inteiro, então a gente bota uma metade. Eu quero chamar atenção para um detalhe. Gente, o que vocês observaram de diferente a partir aqui da 10 e da 11? Quando a gente olha as raízes, o que aconteceu que foi diferente das demais? Que você viu até agora? Uma das raízes, pelo menos, era um número que não inteiro, era um número fracionário. Então, sempre que a gente tiver essas condições, de pelo menos uma das raízes, poderiam ser até as duas, mas pelo menos uma for um número que não é inteiro, não vai dar certo só um produto. Aí eu consigo usar esse método aí. Mas tem que lembrar, senão se a gente não treinar, esquece. Ok? Vamos então ver a lista agora já. É uma lista enorme aqui, daqui a pouco a gente vai ver os problemas também. Eu quero que vocês olhem, por favor, a questão número 12. Vamos dando uma olhadinha na 12. Essa lista está com o gabarito, tá? Para vocês depois fazerem as demais em casa. Sugeri o número 12 agora, para eu começar. Reinaldo. Diga. Vamos ver. A banca, nessa questão 12, ela quer que nós determinamos simplesmente sobre as raízes dessa equação aqui. Então a gente vai determinar suas raízes e vamos ver as opções de resposta. Né? Reparem que nas opções não aparecem os números exatamente, mas diz são ímpares, são pares, esse tipo de coisa. Beleza. Gente, aqui temos um positivo, tranquilo, produto que dê 12, soma que dê 7. 2 e 5, na verdade.
Concorda? Sim. Não, mas tem que dar 12, perdão, não, 2, 5. É 13 e 4. Ah, perdão, desculpa. Eu que estou dormindo. Gente, produto que dê 12, soma, a soma, né, porque aqui é positivo, tem que dar 7, perdão. Então é 3 e 4, desculpem, 3 e 4. Detalhe, tem que dar 7 positivo ou negativo a soma? Positivo. Portanto, ambos aqui são o quê? Positivos. Então, nós sabemos que as raízes é o 3 e o 4, positivos. Qual vai ser a resposta ali? As raízes da equação são letra D, positivas. Tranquila essa, né? Bem tranquila. Ok, vamos adiante. Eu quero que a gente veja agora a 10. A 10 é um pouquinho diferente. Mas aí eu quero que a gente observe uma coisa aqui. Atentem aqui, por favor, deixa eu explicar isso daqui. Gente, tem duas formas de fazer. Uma delas é pelo próprio som do produto, que eu acho que é fácil. E uma outra é botando o X em evidência. Mas eu quero mostrar por som do produto. Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quem é o coeficiente A aqui? 1. Quem é o B? Menos 4. Quem é o C? Não aparece. Concorda? Só que se vocês observarem, mudou alguma coisa? Não. Então quem é o meu C? É 0, na verdade. Ele está aqui. Não precisa aparecer. Porque quando a gente soma 0, não soma nada na prática. O 0 ele não representa nada na soma. É o elemento neutro. Então entenda uma coisa. Nesse tipo de equação em que não aparece o coeficiente C, é porque ele vale quanto? Vale 0. Sempre. Então tu pode fazer assim até. Para não ter que escrever de novo, faz assim. Mais 0. Para saber que a gente tem o C aqui. Tranquilo? Então atentem uma coisa comigo agora. Gente, ponderem comigo que vai ficar bem fácil. A gente parte, não é, do C aqui? Multiplicação que dê 0. O que a gente observa? Quando a gente multiplica o número e dá 0. Se eu fizer 2 vezes 4 dá 0. 3 vezes 8. 9 vezes 7. O que é preciso? Que pelo menos um desses números seja o quê? Seja 0. Senão não vai dar 0. Concorda comigo? Então pensem assim. Sempre que ocorrer isso aqui, a gente já sabe que uma raiz vale quanto? Vale 0. Sempre. Nesse tipo de equação, uma raiz é 0. Certo, minha gente? Agora, atentem comigo uma outra coisa. Eu tenho dois números, então, não tem? Um deles é qual mesmo? É o 0. O outro eu não sei. Mas a soma tem que dar quanto? Menos 4 ou mais 4? Mais 4. Então, quem é o número que eu tenho que somar com 0 para que dê o mais 4, gente? É o próprio mais 4. Então, quem são as raízes? 0 e 4. Vou explicar de novo para clarear bem isso. Porque é muito mais fácil fazer pela soma de produto até do que botar em evidência. Alguns professores orientam-se a botar em evidência, mas não é preciso isso. Compreenderam, minha gente? A ideia? Tá. Vamos resolver então. O que a banca me dizia mesmo? A equação tem... Qual é a resposta? Uma só raiz positiva? Não. Letra C, duas raízes cuja média é menos 2. O que é média? Como é que se obtém uma média? Somando e dividindo por 2 nesse caso, né? Se eu somar o 0 e o 4, quanto é que dá, gente? 4. Divido por 2 vai dar 2. Então a média das raízes não é menos 2, é mais 2. Então não é a letra C. O que diz na letra E? Duas raízes cuja média é 2. Está aí a resposta. Então, tranquilo, gente? Compreenderam? Apertou um pouquinho mais, né? Mas essa é a ideia. Quem são as raízes? O 0 e o 4. Como é que eu faço a média? Eu somo eles e divido pela quantia de elementos. Portanto, a gente sabe que vai dar 2. A média, então, é 2. Muito bem. Eu quero que vocês olhem agora a 16.
Tranquilos? Como fazer para resolver elas? Tá fácil de fazer, né? Faço um produto, se for o caso, mas deixa eu chamar a atenção por uma coisa que é mais fácil. Gente, observe, tem um positivo aqui? Tem. Então dá para fazer só um produto. Vocês lembram o que é esse termo do meio aqui? Ele é o produto ou ele é a soma? Ele é o contrário da soma. Lembram que é o contrário da soma? Então se o contrário da soma deu mais 2, quanto que é a soma? Menos 2. Então precisaria nem resolver essa raiz. Porque a gente sabe que esse coeficiente que aparece aqui, ele é o simétrico do que? Da soma. Então é só pegar esse B e botar o contrário, vai dar o resultado. Mas também se eu resolver não vai ter problema, eu vou ver ali certinho isso. Mas detalhe, isso só posso fazer quando eu tiver um aqui. Porque se não tiver um aqui não dá para fazer. Vamos ver mais uma? Eu quero que vocês vejam agora a número 11. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Dá para aplicar só no produto? Lembrando que a gente escapar da Bhaskara sempre, né? Que é, dá para aplicar? Nesse caso, não dá. Só no produto não dá. Porque a gente tem quanto aqui? 2. Para resolver o problema do 2, a gente dividiria por quanto? Por 2. Mas aí eu consigo resolver aqui, mas aqui vai dar quanto? 7 menos. Mesmo que aqui, gente, fosse um número par, tendo pelo menos um deles ímpares, dá null se já. Tá, mas aí, tem que fazer Bhaskara? Não, a gente usa aquele outro artifício. Recordam qual é? O que eu vou dizer aqui? 2 igual a y. Beleza, é isso aí. Concluíram o valor do y? Y linha 1, y duas linhas 6. Tranquilo, gente? Se estiver rápido demais, eu volto. Entenderam aqui? 1 e 6. Aí volta lá para o nosso artifício. (2x) vale 1, 2x vale 6. Aqui 1 meio e aqui 3. Compreendeste? Tranquilo, passo a passo. Tá? Não, tudo bem. Qualquer coisa, a gente se estiver rápido demais, a gente retoma, tá?